Bom dia, obrigada pela presença de todos. Então, esse painel é sobre Safety and Privacy by Design. Acho que a gente poderia começar com cada um de vocês explicando brevemente o que a startup ou a empresa de vocês faz. E depois a gente pode falar sobre como elas adotaram esses conceitos na sua concepção. Pode começar, Camila? Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Camila, sou responsável pelo projeto de privacidade no iFood. Todo mundo conhece o iFood aqui? Então, nós somos uma plataforma, né, que conecta os restaurantes com os usuários. E, bom, estou super feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Eu vou passar a apresentação e depois a gente continua. Boa tarde. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou da área jurídica também, advogada não praticante, que caiu de paraquedas em meio ao time de produto e engenharia da Resultados Digitais. Logo quando eu comecei na vaga, o Rafa, que está aqui comigo, gerente de produto da RD, falou assim, você entende de lei, eu entendo de 0 e 1. A gente precisa se encontrar em algum lugar no meio do caminho. E esse tem sido um dos maiores desafios, algo que a gente tem tentado levar para a RD bastante, sanar esses gaps, justamente. Para quem não conhece, a Resultados Digitais é uma plataforma de gerenciamento e automação de estratégias de marketing digital e agora também vendas. E a gente tem mais de 12 mil clientes, então a gente é só dado por todo lugar. Está sendo um desafio bem interessante. Rafael, fundador, CEO da IDWall. A IDWall é novinha, tem 3 anos só. É uma empresa que conecta pessoas e empresas criando uma relação de confiança ali. Então, a gente começou muito fazendo background check, validação de documentos, face matching para automatizar processos de cadastro e onboarding. Hoje, a gente está com uma outra solução que entrega para a pessoa física o poder sobre os dados pessoais delas. Então, acho que vai ser bem legal aqui na discussão, que é o Meu ID. Então, é uma ferramenta, um aplicativo onde as empresas, para solicitar os dados para as pessoas, através do aplicativo, elas conseguem pedir o consentimento, informar quais são os dados que vão ser utilizados, por quanto tempo eles vão ser utilizados, e assim estar em compliance de maneira mais simples com as regulamentações. Legal, obrigada. E como as empresas que vocês representam adotaram esses conceitos de segurança e privacidade? Foi algo proativo ou reativo a algum evento, um vazamento, alguma violação, ou foi algo que nasceu já na empresa? Querem começar? Não. Então. Quem quiser falar antes. Posso começar. Não foi desde o primeiro dia para a IDWall. A IDWall nasceu como uma empresa B2B. Então, a gente falava muito em segurança, e fala muito em segurança ainda, obviamente, até hoje, mas não muito em privacidade do usuário, por não tratar diretamente dos dados do usuário. A gente funcionava muito mais como um Google Cloud que armazena os dados para as empresas, mas não lida diretamente com o usuário. A gente começou a falar muito mais nisso quando a gente viu que a relação de confiança entre usuário e empresa, ela não é um caminho de mão única ali, onde a empresa tem que confiar no usuário dela, mas o usuário cada vez mais tem que criar uma relação de confiança com a empresa para que ele use o serviço, né? Então, aí que quando a gente viu que a nossa missão dependia muito da gente fornecer o poder para o usuário final, aí a gente começou a falar muito mais de privacidade de dados, de usuário, colocar isso na nossa cultura, se posicionar também e se posicionando como referência no assunto. Então, não de maneira alguma foi desde o dia 0. Inclusive, no dia 0, foi uma madrugada onde a gente estava desenvolvendo apenas uma landing page que não tinha nada, e o link dos termos de uso era uma hashtag, assim, era um link que não ia para lugar nenhum. Então, a gente precisava entender se o negócio ia funcionar, e se tinha mercado, e se tinha valor. Então, a partir do momento que a gente viu que para as empresas tinha valor, e a gente teve o nosso primeiro cliente, aí a gente foi, bom, vamos criar um termo de uso aqui que faça sentido. Então, foi muito crescendo organicamente nesse sentido. E agora o Meu ID ele já está nascendo com privacidade por design, né? Já é uma preocupação logo de cara, porque é o core ali do produto. Mas isso,
para além do termo de uso, assim, que outras práticas vocês adotaram e que você poderia recomendar para empresas que estão começando? Claro. A gente começou pensando desde a concepção do produto mesmo. Então, para o meu ID, a gente usou o Privacy by Design bem no conceito dele mesmo. Então, foi bem legal. Coisas que a gente não se preocupou no primeiro dia da fundação da IDWall, a gente está se preocupando já no primeiro dia do meu ID, que aí vai desde o consentimento do usuário, respeitar o usuário e, enfim, falar para ele exatamente o que a gente vai fazer com a informação, até a maneira como a gente armazena essas informações do nosso lado, né? Que agora a gente já tem uma plataforma muito mais robusta, então a gente já consegue, desde o dia zero, se preocupar com criptografia, anonimização e sempre deixando muito claro que a gente não vai vender os dados do usuário para outras empresas, que é uma coisa que a gente já não faz hoje. A gente não compartilha dados de uma empresa com outra empresa, né? Então, para o usuário, a gente tem que deixar isso muito claro. Em todas as telas, em todo o fluxo, ele tem que saber. Toda vez que ele coloca uma informação, tem que ficar muito claro, seja através de uma interface intuitiva ou mesmo de uma janelinha que explica o que a gente vai fazer com aquela informação, tem que ficar claro. Por que eu estou dando meu e-mail nesse momento? Por que depois de um tempo, para acessar determinado serviço, eu preciso dar o meu telefone? Então, funciona mais ou menos assim. A empresa precisa, uma empresa de aluguel de veículos, por exemplo. Eu vou lá, escaneio um código com o aplicativo e eu vou ver uma notificação que a empresa está me solicitando a foto da minha CNH. Tá, então, o que ela está solicitando, o que ela vai fazer com aquilo? Ela vai fazer o processo de aluguel de veículo. Quanto tempo ela vai ficar com aquela informação? Não sei, 1 ano. Então, a partir dessa informação, eu vou autorizar ou não que a empresa tenha acesso às minhas informações e eu vou colocar as informações no aplicativo. Então, essa preocupação com a transparência que, na nossa visão, é o que gera confiança. O iFood, para dar um contexto para vocês, começou com uma empresa chamada Disque Cookie. Então, era praticamente uma central de telefone que as pessoas ligavam para pedir a comida, e na central eles ligavam para o restaurante. Então, vocês imaginam que naquela época não se falava de privacidade, privacidade não foi algo... Quando foi isso? 2011, que virou o iFood, então não foi algo que veio junto com a empresa, mas é algo que a gente começou desde o final, metade de 2017, veio dos nossos investidores. Então, a gente faz parte de um grupo internacional e eles, muito preocupados com a GDPR, foi a grande influência que veio para cá, se preocuparam que todas as empresas do grupo deveriam seguir princípios de privacidade. E, para falar um pouquinho de Privacy by Design, eu queria dar até um passo atrás, que Privacy by Design pode ser entendido num sentido mais amplo ou mais estrito. Então, Privacy by Design é considerado uma metodologia para você aplicar privacidade no seu produto. Tem 7 princípios, eles foram concebidos lá no Canadá, mas eu costumo dizer que no Canadá tudo funciona, né? É tudo perfeito. Então, no nosso dia a dia, startup, o iFood já não é mais uma startup, uma empresa bem grande, mas ainda assim a gente tem essa agilidade, a gente tem esse espírito e sabe que é difícil transformar esses princípios para alguém lá de tecnologia, um desenvolvedor. Então, como você faz isso? Um desses princípios é exatamente a privacidade embutida na concepção dos produtos. Que daí eu acho que é quando a gente fala... Mais técnico, você está falando, né? Exatamente. Então, nisso, eu acho que, começando agora, olha, estou uma startup, estou começando agora, o que eu tenho que pensar? Controle, transparência e realmente dá para o usuário a opção, se ele quer ou não que seus dados sejam utilizados para tal finalidade, que seja diferente daquela do propósito da prestação do serviço em si. Então, se tem um conselho para mim, pense nisso desde o começo, que quanto antes começar, realmente fica mais fácil, né? Acho que quando a gente fala em pensar na privacidade desde o início da vida de uma startup, é algo que quase nunca acontece, né? E o Globe Mail, alguns anos atrás, escreveu um artigo a respeito disso, trazendo que essa é uma mentalidade que vem desde o início da cultura das startups lá no Vale do Silício, onde se preza muito mais por escalabilidade e um rápido crescimento em detrimento da privacidade. E isso, no longo prazo, levou à complacência, né? E aí,
e chegaram novas leis na porta, virou aquele negócio que fica todo mundo se esbarrando, ninguém sabe para onde vai, isso é só um problema. Acho que muitas empresas começaram ou foram obrigadas a pensar a partir daí, né? Mas aí vem aquele outro ponto também, para não chover no molhado, de as empresas começarem a olhar para isso como uma oportunidade, de fato, e entender como aumentar e ganhar a confiança do consumidor com tudo isso. Quando a gente entra especificamente em Privacy by Design, um dos principais pontos é que as pessoas olham muito para tecnologias, quais patches eu devo implementar, o que eu mudo no código do meu produto. Em muitos casos, acaba indo muito além disso. Se você olha para mudanças muito pontuais, quando você for lançar uma nova feature, quando você for criar um novo produto, acaba ficando muita coisa de fora, em que a metodologia de Privacy by Design não é aplicada da forma completa. Tem um estudo muito grande da Karen Boldsen, em que ela trabalha esses 7 princípios, mas ela fala que eles só podem ser implementados de forma plena dentro de uma organização se 4 pontos forem atendidos. E eles, muitas vezes, vão além de engenharia de software. Então, o primeiro ponto que ela traz é o reconhecimento da importância da privacidade dentro da organização. Se existe uma startup pequena com um desenvolvedor, um engenheiro se especializando em privacidade, esse engenheiro sai, toda a cultura, que foi criada em torno da privacidade se perde. Novos produtos, novos funcionários. Então, a empresa precisa ter uma cultura organizacional muito forte, alinhada com a privacidade no centro de tudo que é construído. Esse é o primeiro ponto e vai muito além, né, de questões de engenharia e novas tecnologias a serem implementadas. O segundo ponto que ela traz são políticas claras, políticas específicas. Não adianta a gente ter um produto completamente alinhado e ele não condizer com as políticas que estão sendo criadas em cima disso. O terceiro ponto é, aí sim, implementar a privacidade na construção da ferramenta. E o quarto ponto é controle por parte do usuário. Dentro desses 4 pontos, existem vários critérios a serem atendidos. Eu criei um dashboard para RD em cima disso. Eu tenho um template, se alguém quiser, eu posso passar depois. E, de modo geral, ele traz um gráfico mostrando o quanto que uma organização pode se dizer dentro da metodologia de Privacy by Design, cumprindo todos os aspectos, olhando de um ponto de vista macro para isso. Dentro da RD, são feitas diferentes mudanças em diferentes áreas. A área de produtos são 2 frentes muito divididas entre aspectos relacionados à plataforma em si, então toda a nossa estrutura de armazenamento de dados, e aspectos mais relacionados às features e aos impactos da experiência do usuário na plataforma da RD. Mas, de modo geral, um outro ponto que é bastante relevante também, acredito que dentro de qualquer empresa, é a frente de educação. Tanto educação interna quanto externa, educação para o mercado, porque, a título de exemplo, nós somos um SaaS, então a gente pode ter um produto que está em compliance e o usuário usar de maneira equivocada e fazer ações que não estão. Então, é uma responsabilidade da empresa com a empresa e com o cliente também. Posso complementar um ponto, depois do que a Camila falou, que eu lembrei? Que estar na cultura é muito importante, esse assunto de privacidade, essa importância, né, com privacidade de dados e respeito aos dados do usuário é muito importante porque você não precisa, ou diminui a necessidade de ficar criando processos chatos e que muitas vezes não tem sentido nenhum. Então, se você tem isso no propósito e no core, as coisas fluem de maneira muito mais natural. Então, hoje, dando um exemplo legal de coisas que eu vejo acontecendo lá, né? Hoje, quando a galera vai sair para almoçar, eles não conversam sobre informações de dentro da empresa no almoço. O que é uma coisa que a gente, às vezes, faz sem querer, se isso não está na cultura da empresa, né? E, às vezes, a gente pode liberar uma informação confidencial com uma coisa muito simples e que, se está na cultura, a gente não precisa ficar lembrando e cobrando, porque todo mundo lembra disso. E assim, até nas coisas que a gente faz, não precisa ser algo no time de engenharia, necessariamente, né? A gente tem um dia lá, que é um dia onde a galera faz projetos paralelos, né? A gente chama de ID Labs.
E um dos projetos que vieram desse dia de projetos paralelos foi um plugin do Chrome chamado Namely, que ele basicamente varre os termos de um site e ele procura palavras importantes ou coisas que podem podem afetar a sua privacidade ali, né? Porque ninguém lê. Então, é nem li no sentido de não li, né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente não precisa criar um backlog ou pedir para as pessoas agirem assim, né? Isso está na cultura, então acaba que os processos eles têm sentido, os processos de segurança e privacidade. Aí fica muito menos chato, né? Faz parte do propósito. Vocês mencionaram os termos de uso. Como torná-los informativos e não extremamente chatos e de juridiquês e que as pessoas não leem? E, da mesma forma, garantir uma segurança para vocês, para as empresas. Como chegar a esse equilíbrio? Perfeito. Acredito que até então, os termos de uso, aquele negócio que ninguém lê, só advogado, é justamente porque eles foram feitos por juristas e para juristas, e nunca para tornar a comunicação acessível ao consumidor. Então, é um contrato de adesão de tudo ou nada, até então, na maioria dos casos, é assim, e a ideia agora é tornar isso mais voltado para um cardápio, né? Eu quero consentir com isso, eu não quero consentir com aquilo, linguagens claras. E aí, eu acho que, em muitos casos, entra o papel do marketing para ajudar os advogados. Existem empresas com iniciativas muito bacanas em relação a isso. A EasyJet, se eu não me engano, é uma delas. Eles têm a política de privacidade e, em cima, tem um vídeo de 2 minutos interativo explicando como eles coletam, onde armazenam, é uma espécie de animação. Então, é algo interdisciplinar, no fundo, para Exato. legal, né? Você não pode tirar a seriedade, obviamente, por trás de uma política de privacidade, mas Não se a pode pessoa deixar a empresa desprotegida. Exatamente, mas existem formas de democratizar essa informação, de torná-la mais clara e transparente, né? Então, existe isso, tem uma empresa chamada Juro, eles têm uma espécie de infográfico que mostra quais dados eles ficam, quais eles não ficam, por que eles ficam. Então, como é que a gente torna isso facilmente interpretável, sem tornar simplista? Eu acho que esse é um dos desafios. Vocês tiveram que fazer algumas alterações com a lei europeia e com a lei brasileira, que vai entrar em vigor? Posso falar da política de privacidade, que foi um projeto meu, foi a primeira coisa que eu fiz lá no iFood, quando eu comecei a trabalhar com isso. E antes de qualquer coisa, é muito importante você fazer o mapeamento dos dados. Então, você entender, que eles chamam de data mapping, né? Entender quais dados a sua empresa coleta, para qual finalidade, para isso estar refletido na política. Então, não adianta copiar uma política padrão de algum site, substituir o nome da empresa. Exatamente, porque no final você não vai estar cumprindo com o que a sua política diz. Então, em primeiro lugar, o mapeamento é importante, depois a política, e o que eu percebi, assim, na raça, porque a gente criou um e-mail, privacidade@iFood, e a gente começou a receber muita dúvida. Então, as pessoas realmente se importam com privacidade, tem até... O pessoal me mostrou um gráfico do boom de visualização que teve a página quando a gente lançou a política. As pessoas não apagaram o e-mail, elas realmente entraram na página, mandaram dúvidas super pertinentes, do tipo, vocês compartilham meus dados com os restaurantes, e até problemas de fraude. Então, percebendo esse grande volume de e-mail, o que a gente fez, que é uma boa dica? Você criar, naquela sua página de ajuda, de saque, você criar uma parte especial de conta e privacidade. Então, a gente criou isso, usou as dúvidas mais comuns e já tinha resposta para essas dúvidas nesse saque, com depois um canal específico. Se você ainda continua com um problema, você consegue acessar um canal de ajuda. Isso ajudou bastante hoje em dia, e eu estou recebendo bem menos e-mails de problemas, e é algo que eu super recomendo. E, além disso, você estava mencionando de controle, que também é super importante. Um painel de controle é essencial, assim, principalmente na questão de marketing. Então, hoje, no nosso aplicativo, a gente tem um painel de controle. Se a pessoa quer receber SMS, WhatsApp, e-mail, você consegue ativar e desativar isso. Mas não adianta ter só painel, né? Tem que cumprir realmente e utilizar, cumprir com o que as pessoas escolhem nesse controle. Para uma startup, não sei, 3 pessoas, eles estão começando há 1 mês. É preciso investir nisso? Vale a pena? É custoso, né? Então,
qual o caminho para isso? O que vocês recomendam? Até falando por experiência própria, porque a Ideal tinha 2 pessoas quando começou, né? Não é tudo que é custoso. Às vezes tem algumas coisas que, na minha visão, são até mais baratas e mais fáceis de ser implementadas quando você respeita a privacidade do usuário, né? O data minimization, por exemplo, é muito mais simples de Coletar você o mínimo gerenciar. possível de dados. Exatamente. Então, antes era aquela mentalidade, né, de vou coletar essa informação, um dia eu vou precisar, ou eu quero o máximo de informação possível, e hoje, quanto menos informação eu tenho, melhor. Entendeu? Porque é mais fácil de gerenciar, e muitas vezes, se eu não posso nem ter uma tabela de usuário e senha, porque eu não tenho a segurança necessária para implementar aquilo, eu faço um login com Google, né? Não vou falar Facebook, porque eu faço um login com Google e não tenho que gerenciar esse tipo de coisa. Então, quanto menos informação eu tiver, melhor. Isso é mais barato, é mais fácil para mim e já me ajuda a respeitar os dados do usuário, né? Algumas coisas são mais complexas, né? Então, quando a gente começa a falar de criptografia em banco de dados e anonimização de dados, e muitas vezes uma empresa com 3 pessoas que ainda está provando o modelo de negócio, ela tem que escolher o que ela vai fazer, ela não pode fazer tudo. Então, ela tem que escolher quais são os problemas que ela vai resolver, ela não sabe nem se o negócio vai funcionar, né, se vai dar certo. Então, vou começar uma startup aqui, vou contratar um time de jurídico, um time de segurança, de sei lá quantas pessoas, não é bem a realidade. Então, se a gente começar A dica seria esperar ela amadurecer um pouco? Tem que entender o momento, né? Então, se eu estou começando a minha startup, porque startup vai desde uma empresa que foi criada ontem, que tem 2 pessoas, até uma empresa que está virando um unicórnio, que tem milhares de pessoas. Então, é um espectro muito grande aí, né? Mas, entendendo a necessidade, o momento que você está... Aí eu não sei dizer o framework que a gente usa e quantas pessoas a gente tem em cada time, se precisa de um time. Porque vai também do nicho da startup. Então, se é uma startup que lida com dados, com pagamentos, com informações pessoais, ela tem que começar a se preocupar com isso muito mais cedo, né? Mas tem coisa que é realmente muito básica e é mais fácil do que o convencional de coletar todos os dados e, enfim. E para uma startup que está começando faz até muito mais sentido, sabe? E o Privacy by Design faz muito mais sentido numa empresa que está começando, né? Como é que eu aplico um negócio que é by design numa empresa que já está consolidada, né? Mas a gente tem que ser realista. Não dá para ter um time de segurança e um time de legal e compliance quando você não tem um time de desenvolvedores ou de vendedores e não sabe se a sua ideia vai dar certo. É muito no feeling. É uma resposta boa, mas é a realidade, na minha opinião. Só para complementar, justamente na linha do que você falou de que não existe receita de bolo, do que obrigatoriamente precisa ser feito desde o começo. E, às vezes, existem alternativas mais fáceis para o mesmo problema. Empresas, às vezes, que têm uma demanda muito grande para anonimização, por lidar muito com um alto volume de dados pessoais, pode tentar algum tipo de técnica referente a agregar esses dados, referentes a grupos de indivíduos, e então tornar eles menos pessoais. Existem várias soluções que só são aplicáveis na situação concreta, na realidade das empresas, né? E eu já ouvi de algumas pessoas que trabalham em startups que estão nascendo, mas será que essa lei pega para mim? A gente tinha só 2 pessoas. Eu acredito que isso já é perceptível bastante com o GDPR, mas para as startups que ainda só lidam com o Brasil, existe um cerco comercial se fechando, né? Então, se você lida com parceiros, se tem parceiros comerciais em que você troca dados, seu parceiro está em compliance, você não está, então, opa, não dá, não vou transferir dados. Isso que eu ia questionar, como é a relação de vocês com parceiros comerciais? Que tudo bem o iFood ter tudo certinho, mas como vocês lidam com um restaurante que, de repente, coleta meus dados sem eu saber, enfim. Tá. Então, dos restaurantes, realmente eles precisam de alguns dados para poderem preparar o pedido e, às vezes, se eles têm a entrega deles para entregar esse pedido.
Então, não tem como fugir, mas tem alguns dados que, por exemplo, a gente consegue, de alguma forma, minimizar ou mascarar. Então, por exemplo, o telefone. O restaurante ele não precisa do telefone do usuário se acontecer algum problema. Ele é direcionado hoje para uma central e ele tem acesso ao usuário e vice-versa. Então, você consegue, muitas vezes, minimizar esses dados, mascarar esses dados, anonimizar. E, na Europa, tem um conceito que é pseudo-anonimização, que também é muito útil e ajuda na segurança hoje, né? Então, a pseudonimização é como se tivesse um ID do seu cliente e você mantém esse ID, a chave desse ID em uma base de dados separadas. É super útil. Mas eu também entendo a realidade, como você estava falando, não tem... se a empresa está começando hoje, é muito difícil. Eu acho que o mais importante, quando a gente está aqui falando de internet segura, segurança, ética, responsabilidade, no sentido de seguir realmente o que faz sentido e o que as pessoas esperam. Então, se você tem uma empresa de delivery de comida e você pede o tipo sanguíneo, não faz sentido, não é responsável. E, no final do dia, é minimização de dados, você não vai precisar disso para entregar o seu produto. É pensar muito no que é esperado pelo seu cliente final. E se eventualmente mudar o propósito do tratamento de um dado, você coleta para uma finalidade, aí você entende que aquilo pode agregar a vida do consumidor de alguma forma, com alguma parceria, enfim. Vocês avisam isso ou deixam no termo de uso para o consumidor ter que ir lá acessar? Como é essa prática? O que eu vejo na prática é que, vou dar a resposta de advogado, depende. Depende muito para que você está utilizando. Então, depende, primeiro, da base legal que você está utilizando para usar esse dado. Então, se é consentimento ou se é legítimo interesse, por exemplo. Sim. E vai depender do que exatamente é essa parceria. Então, no nossa política de privacidade, a gente prevê que a gente usa empresas parceiras para uma certa prestação de serviço, mas a gente não cita nomes, porque a gente sabe que numa empresa de tecnologia muda muito essas parcerias, esses serviços que nem sempre têm a informação exatamente do usuário. Então, eles têm um ID ou eles têm esse dado de forma anônima, que não vejo necessidade de avisar, mas se é algo que realmente impacta o usuário. Então, por exemplo, vou criar agora um clube de benefícios para os usuários do iFood. Então, se você se cadastra no iFood, você automaticamente está nesse clube e eu automaticamente mando todos os seus dados para uma farmacêutica para você ter desconto quando você chegar lá e falar que é do iFood. Isso não é esperado, não é legal, então realmente teria que ter um aviso, teria que ter um consentimento dos usuários para isso. Acho que é uma pergunta bem pertinente para startups, porque é muito comum elas mudarem o modelo de negócio e pivotarem, né? Então, eu espero que nenhuma startup hoje nasça com o propósito ou com um modelo de negócio baseado em venda de dados, porque acho que não é mais sustentável. Mas, mesmo assim, os modelos mudam, né? Então, eu posso usar os dados para entregar um serviço melhor para o meu usuário, e se aquilo não era o que o usuário esperava quando ele se cadastrou no serviço, a gente tem que pedir o consentimento de novo, na minha visão, né? Então, tem muita coisa que a gente consegue deixar num consentimento mais macro, assim, né? Então, coisas que ainda fazem sentido, mas quando a gente pivota o modelo de negócio e começa a apresentar funções diferentes e funcionalidades que não eram aquela que a gente tinha no dia zero do aplicativo, a gente tem que ter uma outra conversa com o usuário aí e pedir novamente autorização para usar os mesmos dados, de repente, mas de uma maneira diferente. Perfeito. E eu acredito que existe um receio muito grande em relação ao consentimento, mas a dinâmica por trás é bastante simples, na verdade, né? Existem tantas técnicas hoje de compra de base de e-mails, de cold calling. Se você realmente cria um produto ou um serviço ou conteúdos que são relevantes para o seu cliente, não deveria ser tão difícil assim você ter ele perto da sua marca, né? Então, acho que na linha de mudar a proposta, mudar a dinâmica, vai muito de filtrar, de você ter por perto quem realmente quer engajar. E essa é uma das percepções que executivos de grandes empresas de marketing que estavam em compliance quando o GDPR entrou em vigor na Europa trazem, de que, de fato, as empresas estão trabalhando com um número um pouco menor de contatos, mas contatos mais interessados, mais qualificados e engajados com a marca. Então, no fim das contas,
é algo positivo. É engraçado, né? Porque a gente usava muitos dados para engajar o usuário, né? E muitas empresas usam ainda. Então, através dos dados, conseguir exibir um conteúdo que vai deixar ele mais viciado no meu aplicativo e que não necessariamente está muito ligado à proposta de valor que eu estou entregando, né? Mas que vai fazer aumentar a conversão e, enfim, a gente fica olhando só para os números. Fala mal ali. do Facebook depois, viu? Mas o que engaja realmente é o valor, né? Quanto de valor a gente está entregando para o usuário, e muitas vezes isso não é um anúncio mais segmentado, melhor segmentado para aquela pessoa, né? Ou alguma coisa que a gente consegue de informações com dados dele. Então, é interessante ver como o jogo está mudando e, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo bastante coisa e vendo como é que os novos modelos de negócio vão funcionando, mas está bem legal acompanhar isso. Vocês, especialmente, que são uma empresa nacional, vocês já estão sentindo a mudança que vai vir com a Lei Geral de Proteção de Dados? Já estão se adaptando? Como está sendo isso? A gente está... Agora que a gente está indo para o B2C, é uma preocupação que a gente está tendo desde o início, né? Antes, quando era uma plataforma só B2B, a gente não sentia esse impacto. Mas tem algumas coisas que, às vezes, não são tão óbvias que a gente tem que se preocupar. Então, os dados de funcionários, por exemplo, eles têm que estar de acordo com compliance. Então, os funcionários têm que saber que dados que a gente tem deles e por que a gente tem aqueles dados, né? Então, essa preocupação, independente do modelo da empresa, é uma preocupação que a gente tem que ter. E foi uma coisa que a gente aprendeu com o tempo também. No dia zero, a gente nem tinha pensado nisso, né? A B2B está um pouco mais tranquilo e tal, né? Vamos se preocupar com segurança e tudo mais. E depois veio essa questão, né? Não através de um problema, mas através de mudança de pensamento. Insight ali que é dado pessoal, de qualquer maneira. Então, acho que o grande aprendizado vai começar agora, indo para o B2C mesmo. Vocês tiveram alguma mudança em relação à lei geral? Se vocês estão se adaptando, como está sendo esse processo? Perfeito. A gente já começou o processo de adaptação há algum tempo, até por conta do GDPR também. Então, na linha do que o Rafael comentou, existem pontas soltas que quando a gente fala de dado pessoal, a primeira coisa que a gente pensa é o e-mail ali do cliente, cadastro, mas não, vai muito além disso, né? Então, existe o processo de fazer esse levantamento inicial, que para startups é bom que isso comece do início, né? Porque depois que a empresa assume já um porte considerável, é muito mais difícil remediar. Claro. Então, existe essa fase de levantamento inicial, de levantar problemas. Já foi feito também projetos dentro de áreas específicas, porque, sem exceção, todas as áreas da empresa são impactadas, são envolvidas pessoas. Algumas áreas mais, outras menos, mas exige um alinhamento de discurso muito forte também. E a ideia é a gente continuar tocando isso nas diferentes áreas com projetos separados. A gente também já começou a se preocupar. A lei europeia também já... Sim, a GDPR não se aplica a nós, mas mesmo assim a gente tem essa diretriz internacional, né, de seguir com um padrão máximo de privacidade e agora adaptação LGPD. Mas uma coisa que a gente estava conversando até no intervalo é que, para ninguém se desesperar, porque está todo mundo aprendendo junto, então está todo mundo implementando no mesmo barco. E assim, a própria Europa ainda tem muitas discussões, tem muitas dúvidas, o mundo está caminhando para isso e está todo mundo seguindo, estruturando os padrões e entendendo o que funciona para cada tipo de negócio. A própria LGPD ainda tem alguns gaps de padrões que vão ser... Ela mesma depende de muita coisa. De regulamentação. Uma autoridade. Exatamente. É importante você já ter em mente os direitos, por exemplo, os direitos que a LGPD dá para os seus usuários. Então, você ter alguma maneira na sua empresa que você consiga deletar os dados, que você consiga alterar os dados, você consiga dar esses direitos, você consegue cumprir com aqueles padrões mínimos, mas muita coisa ainda está em aberto. E eu acho que é super importante, ninguém precisa saber tudo de tudo, mas só de estar... É melhor começar cedo, né? A gente tem exemplos de empresas que correram muito no fim com a GDPR, mas não necessariamente é um bom exemplo, porque, de repente, elas tinham muita grana para fazer isso no final. Então, até para startups é melhor que... Com certeza. E participar desses fóruns, discutir e estar sempre atento às novidades, acho que é o principal ponto para
hoje, né? Exato. E na linha de deixar para a última hora também, percepções de empresas europeias vieram muito no sentido de que foram encontrados muitos empecilhos, dúvidas e questões de última hora em que o processo travou lá atrás, né? E aí a gente teve esse alto número de empresas que não estavam em compliance no momento que a lei entrou em vigor. O processo ele é complicado, como a Camila falou, está todo mundo aprendendo junto e crescendo junto, trocando ideia. Então, acho que esse é o primeiro passo. Se alguém tiver dúvidas ou quiser fazer um comentário, a gente tem um microfone que dá para tirar. Quer jogar, né? Eu tenho medo de jogar isso. Excelente. Está me escutando? Bem pertinho mesmo. Bom, bom dia. Meu nome é Karina, eu trabalho com segurança há bastante tempo, com tecnologia por mais de 20 anos. E na segurança, uma coisa que a gente reforça, todos os treinamentos de conscientização falam disso, que a pessoa é o elo mais fraco, né? E a startup, mesmo tendo 2 pessoas, 3, vamos dizer, é composta por pessoas, né? Eu queria saber se vocês pensam na privacidade interna, porque existem bastante termos para os clientes, o app com informações para cliente, a aceitação, não daquela informação, mas internamente é tudo aberto para todo mundo. A gente estava comentando, no fundo, antes de sair qualquer vazamento por um CNPJ, tem muito CPF envolvido, que são as pessoas internas. Como vocês estão tratando isso? Existe uma política para essas pessoas também? Nossa, super interessante você mencionar isso. O pessoal estava discutindo incidente aqui no último painel, mas realmente eu descobri, para minha surpresa, que um dos mais comuns assim é alguém de dentro da empresa. Então, por exemplo, do RH, que quando uma pessoa é demitida, vaza essa informação para um escritório de advocacia e o escritório liga para a pessoa: olha, eu sei que você foi demitido, você não quer processar a empresa? Então, isso é um caso de vazamento de dados de dentro da empresa. E eu acho que o mais importante que foi mencionado é treinamento. Então, é você criar essa cultura de privacidade dentro da sua empresa, não só para a tecnologia, não só para marketing, mas para a empresa como um todo. Então, quem está lá na ponta também tem que saber que privacidade é importante, também tem que entender como é que a empresa funciona e o básico, né, de, por exemplo, isso é um incidente de privacidade e estar com compliance alinhada para esse tipo de treinamento também. Perfeito. Eu acho que, como o pessoal ponderou antes também, a área de recursos humanos é uma área que sofre impacto, sim, que precisa de cuidados em relação aos dados coletados dos funcionários, desde quando a pessoa faz a identificação ali na portaria da empresa e tira uma foto e deixa registrada. Outra prática também que tem sido comentada é referente aos sistemas internos de uma empresa. Por exemplo, sistema de comunicação interno. Estão nascendo agora novos sistemas em que todas as mensagens são criptografadas ou são armazenadas em um banco de dados que é de controle da empresa em si e de escolha da empresa. Então, esse também é um ponto que ajuda. São várias frentes também que precisam ser combatidas, tanto dentro quanto fora. E complementando com o ponto de informações, o fluxo de informações dentro da empresa, pelo menos lá na IDWall, a gente não tem transparência total de todas as informações. Então, muita gente pode considerar isso, mas é uma empresa antiquada, que não é transparente, não é horizontal. Mas acho que todo mundo entende a importância disso, né? A gente aumenta a superfície de contato ali, se muita gente tiver acesso a dados que são sigilosos, inclusive dados de outras pessoas. Então, não é todo mundo que vê informação salarial, informação de estratégia de negócio, por conta disso, e também porque, se todo mundo ficar sabendo de toda a informação o tempo todo, acaba sendo meio overwhelming, assim, a pessoa pode ficar muito mais estressada do que ela já ficaria normalmente, né? Então, isso acho que é uma preocupação que tem que ser muito... É muito importante essa preocupação, principalmente depois que a empresa sai dos só founders e começa as contratações, né? A primeira contratação já levanta essa preocupação. Que tipo de dados que essa pessoa vai ver ou vai acessar? Então, nem eu quero acessar tudo da empresa. Eu não quero ter acesso à conta bancária da empresa, porque eu sei que é mais uma superfície ali que a gente vai criando e a gente sabe que pode ser muita
até pretensão eu achar que a minha empresa de 3 pessoas vai ser hackeada por um hacker russo e eu preciso criar todas as barreiras de segurança. Enfim, eu tenho que entender também, aí volta naquele assunto, contextualizar o meu modelo de negócio. Então, se a sua startup é do setor financeiro e ela está abrindo um aplicativo ou um serviço para o público geral, com certeza vai ter algum hacker que está de olho nas startups mais recentes de serviços financeiros que estão lançando agora, que com certeza não tem uma barreira de segurança muito alta, e é lá que eles vão, entendeu? Então, é entender que tipo de visibilidade que você tem também para aumentar a sua barreira de segurança no melhor nível possível, que permita que a empresa cresça e vá para frente e teste novos modelos de negócio, mas que seja seguro ao mesmo tempo, né? Então, em relação a dados internos, não é todo mundo que vê tudo, é bem restrito mesmo. Em relação à segurança, tem que ter muita segurança, mas sempre pesando o momento da empresa ali, para também não criar uma burocracia desnecessária. Alguém mais tem algum comentário, pergunta? Você? Você vai ter que atirar para ele. Bom dia, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Ricardo, eu trabalho, minha primeira formação é técnica, a segunda é direito, e eu trabalho já há 15 anos como perito. E 90% dos meus trabalhos, o resultado é problemas de processos. Pouco se fala em processo de gestão de segurança da informação. A gente fala de controle, você falou muito de feeling. A lei ela vem para adequar, a tecnologia ela calibra esses nichos de segurança. Ou seja, às vezes é impensável uma empresa que demite e não tem uma política demissional, ou seja, só depois que o cara é avisado que os acessos dele são bloqueados. Nessa minha andança, eu começo a perceber que os processos não são seguidos. São processos bons, são bem pensados, são fortemente implementados, mas você tem lá o próprio problema do ser humano e é ali que a gente pega. Eu, francamente falando, nesses 17 anos aí que eu trabalho, eu nunca peguei um problema de um hacker russo. Era o Zezinho da cafeteria, era a Dona Maria da Xerox, era o office boy, é eles que causaram estragos de alguns milhares de reais. Então, às vezes você vê, a gente se preocupa muito com barreiras, com controles, mas o processo. Eu nunca vi um curso de gestão de processo de segurança da informação. Eu sou professor universitário e na minha escola, para eu tentar dar uma aula parecida com essa, eu também não tenho esse gabarito. Eu queria que vocês comentassem por que a gente fala pouco de processo de segurança da informação. Isso é mais para engenheiro. Engenheiro gosta muito de processos, né? Não só operadores do direito. Obrigado pela atenção. Se eu puder começar, o processo é uma palavra bem mal vista assim, por jovens e millennials. Segurança da informação também. Acho que é um combo. Tipo, fala em processo, fala, burocracia, não vai impedir inovação e não vou poder fazer o que eu quero mais. Mas eu discordo em muitos pontos. Tá? Eu acho que... E a gente tem vários processos na IDWall que foram criados com o tempo, muitos não existiam no começo, mas eles foram sendo criados. Muitos deles por aprendizados que vieram de erros, de processos que eram feitos sem uma estruturação e que, em algum momento, alguém esquecia de alguma coisa ali, porque é um ser humano e vai errar. Entendeu? E não ter um processo bem definido e até uma simples checklist para fazer algumas coisas que são básicas, o erro vai acontecer em algum momento. Então, a gente sempre tenta identificar lá os processos e oficializar processos, porque a gente sabe que isso deixa mais ágil, eu tenho que pensar menos para coisas repetitivas e evita muito erro. Então, desligamento, por exemplo, é um dos processos que a gente tem muito bem estruturados lá, porque já aconteceu nas primeiras demissões da gente esquecer de tirar o acesso de uma pessoa que já tinha saído. Então, foi aprendizado com o erro, né? Mas eu acredito muito na importância de processos. Obviamente, a gente não pode criar processos no ciclo de inovação ali na empresa, né? Não tenho que inovar numa demissão. É um fluxo que eu tenho que seguir.
né? Agora, dentro do processo de fazer um deploy ou de colocar uma atualização da ferramenta no ar, em produção, isso é um processo que tem que estar muito bem estruturado, né? A gente não precisa falar em inovação ali, porque o risco é muito grande, né? Mas eu acho que a grande dificuldade é a gente transformar essa palavra negativa em algo positivo. E muitas vezes isso vem só através do erro e de reconhecendo que, colocando um processo e vendo o quanto que aquilo facilita. Realmente não é muito fácil essa missão de fazer as pessoas acreditarem em processos. Acho que na mesma linha, startups já são conhecidas por ausência de processos internos, né? Então, como é que a gente não tem um modelo de negócio muito bem estruturado, uma incerteza muito grande em relação ao rumo que aquilo vai tomar, os processos, eles acabam não vindo por último, mas acabam sim ficando em segundo plano, pela incerteza que esse modelo de negócios tem no início. Se empresas grandes já têm problemas com o processo, imagina startups. Né? E eu acredito que esse é um dos maiores desafios, justamente entre jurídico e técnico, de entender, ok, a minha startup está nesse nível, eu preciso desse mínimo de processos para garantir um nível razoável de segurança para o que eu tenho hoje. Não, na mesma linha, não existe receita de bolo, são inúmeras variáveis, mas concordo com você que processos são importantes, a gente não entra em compliance sem entender os processos internos de uma empresa, na verdade, o primeiro ponto para começar a arrumar a casa. Então, para empresas que estão nascendo agora, eu acho que é entender o que é necessário no momento atual da empresa. Concordo com tudo que vocês disseram, assim, complementando um pouco. No combo adaptação LGPD, a gente tem também como política de segurança. Então, para os millennials, a gente fala guidelines, para ficar mais cool. A gente usa umas palavras assim para ficar mais cool. Mas é super importante ter processo realmente, porque, como você disse, os problemas vêm de dentro e ter isso bem definido, e não só definido, mas como que as pessoas saibam como funcionam os processos, que elas sigam, é um grande desafio das empresas. Então, acaba sendo, não é só um papel do encarregado, do DPO, do jurídico, mas acaba sendo um papel do time de segurança, que vai entender desses processos, compliance, que vai ajudar a implementar isso, e das pessoas que cuidam de privacidade dentro da empresa. Eu acho que isso tende esse tema tende a ficar menos chato assim, nos próximos meses e anos, à medida que a privacidade se torna tão importante, né, até em termos regulatórios. Eu queria agradecer a presença de vocês, não temos mais tempo para perguntas. Acho que foi muito produtivo e muito obrigada a todos. Obrigada.